Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Teologia Bíblica. E hoje estaremos meditando sobre o Salmo de número 2. Desde já espero que todos estejam na santa paz do nosso Senhor e Salvador. E peço também que você mantenha a sua Bíblia aberta no Salmo e acompanhe conosco. O Salmo começa com uma pergunta e uma resposta, versos 1 ao 3. Por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governantes consultam juntos contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Este trecho do Salmo apresenta a revolta das nações contra Deus e seu ungido, que é uma referência ao Messias prometido. Os gentios, ou seja, aqueles que não amam a Deus, aqueles que são ímpios, eles imaginam coisas vãs e os reis da terra conspiram juntos para se rebelarem contra Deus e seu ungido. Na verdade, eles querem se livrar das ataduras de Deus, ou seja, das suas leis e mandamentos e das cordas do Messias, ou seja, de sua autoridade. Este é um quadro da rebelião do homem contra Deus e sua ordem estabelecida. O Salmo continua, versos 4 ao 6. Aquele que habita nos céus se rirá, e o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Deus, o Criador do universo, reina nos céus e se diverte com a futilidade da rebelião dos homens. Mas ele também se ira contra aqueles que se opõem a ele e a seu ungido. Aqui vemos uma referência ao rei messiânico, que Deus ungiria em Sião, ou seja, em Jerusalém. Isso aponta para a vinda de Cristo, que se tornaria o rei dos reis e senhor dos senhores. E o Salmo, no verso 7 ao 9, diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Aqui o Salmo apresenta o Filho de Deus, que é o Messias prometido, como uma figura de autoridade e poder. O Pai declara que ele é seu filho, gerado por ele. Ele concede às nações como herança e terra como posse. O Filho terá autoridade para governar as nações e exercer juízo sobre elas. Como um rei justo e poderoso, ele as esmagará com vara de ferro, o que significa que julgará com justiça e punirá aqueles que se rebelarem contra ele. E o Salmo termina com uma exortação, dizendo: agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire e pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. O Salmo conclui com uma exortação aos reis e governantes da terra para que sejam prudentes e sirvam ao Senhor com temor e alegria. Eles devem se submeter ao Filho, o Messias, e adorá-lo como o único caminho para a salvação. Aqueles que se rebelam contra ele perecerão, mas aqueles que confiam nele serão abençoados. O Salmo aponta para a vinda do Messias, que finalmente governará com justiça e estabelecerá o seu reino eterno, e nos lembra da importância de também nos submetermos a ele e confiarmos nele como nosso único Salvador e Senhor. Uma aplicação prática para os dias atuais é que o tema central do Salmo, como podemos ver, é a autoridade e soberania de Deus, que é questionada por povos e reis da terra. No entanto, o Salmo também nos apresenta a solução para essa rebelião, a submissão ao Filho de Deus, que é o Messias. Hoje em dia, ainda vemos muitas pessoas e nações se rebelando contra Deus e sua palavra.
O pecado, a injustiça, a violência e a corrupção são evidências dessa rebelião. No entanto, os Salmos lembra que Deus tem autoridade e poder para governar sobre todas as coisas e que a solução para a nossa rebeldia é nos submetermos ao seu Filho, Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Portanto, devemos servir ao Senhor com temor e alegria, buscando viver de acordo com Sua palavra e observando as Suas leis. Além disso, devemos nos submeter ao governo de Jesus Cristo, reconhecendo que Ele, e unicamente Ele, tem autoridade sobre todas as áreas da nossa vida. Isso inclui a nossa família, trabalho, relacionamentos e todas as outras esferas da nossa existência. Finalmente, o Salmo nos lembra que aqueles que confiam em Jesus Cristo serão abençoados, mesmo em meio às dificuldades e tribulações da vida. Podemos confiar de fato na bondade e fidelidade de Deus e ter a certeza plena de que um dia Ele finalmente estabelecerá o seu reino eterno de justiça e paz sobre toda a terra. Então, eu gostaria de dizer que se você se encontra temeroso, se você se encontra perdido, saiba que o Senhor continua no controle. O Senhor continua soberano, por mais que muitas vezes as circunstâncias possam nos fazer pensar que Ele perdeu o controle. Mas, na verdade, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu gostaria de finalizar com uma oração. Senhor Deus e Pai, graças te damos por todo o teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Pois quantas vezes eu me rebelei contra ti, quantas vezes nós nos rebelamos contra ti, e isso não impediu que a tua graça, que o teu amor nos alcançasse. Nos ajuda a te amar e a te louvar com tremor e temor e com alegria. Nos guarda dos governantes corruptos dessa terra. Nos guarda dos líderes que buscam destruir a tua igreja. Mas, se mesmo assim for da tua vontade, que sejamos perseguidos, que sejamos atentados por eles, mas que jamais possamos nos esquecer de que em todos esses momentos o Senhor estará conosco, o Senhor estará nos guardando, e que um dia, finalmente, quando o teu Filho amado retornar a essa terra, será estabelecido o seu reino eterno de glória. Assim eu te agradeço, Pai. Cuida de cada um que escutou e que esteve conosco até aqui. Nos abençoe e guarda cada um que está escutando esse pequeno estudo. E o teu Espírito Santo aplique essa palavra e edifique. Em nome de Jesus. Amém.